Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Muito obrigado pela sua conexão. Você que já é inscrito no canal, obrigado pela sua preferência, obrigado por você estar aqui comigo. Que Deus te abençoe grandemente. Você que ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva, divulgue, ative o sininho, curta, compartilhe. E dessa forma você vai estar me ajudando a fazer esse canal crescer e levarmos o máximo de informação para muitas pessoas e alcançar e transformar essas pessoas, tá bom? O tema de hoje, você viu esse desenho, é sobre Zoroastro, né? Ou zoroastrismo. Esse tema eu abordei ele numa live, tá? No ano passado. E agora eu resolvi fazer um vídeo do conteúdo da live que eu abordei e deixar aqui no canal para você ter maior interesse sobre esse assunto, tá? Zoroastro ou zoroastrismo, quem foi, como surgiu, em que eles criam e muito mais. Esse assunto é sobre uma das religiões mais antigas da história da humanidade, com um fundador que se sabe pouco, porém é a religião que fornece os fundamentos para o que nós conhecemos hoje como islamismo, judaísmo e cristianismo, ou seja, os três monoteísmo mediterrâneo, tá? Quem é esse personagem que fundou ou fundamentou o primeiro monoteísmo? Fundou o zoroastrismo, o primeiro monoteísmo conhecido. Esse sim, na verdade, o zoroastrismo foi o primeiro monoteísmo conhecido na história da humanidade. O seu autor aparece nos livros litúrgicos do zoroastrismo, conhecido como Las Gatas e Los Iaras. Ele surge nesses livros de liturgia. É um profeta e um autor do zoroastrismo, né? Então ele é um escritor, é um profeta, um fundador. O seu nome é Zoroastro, que vem da junção de Zaratustra, Zaratustro, Zardust, tá? E foram os escritores gregos que fizeram com que ele fosse conhecido pelo mundo ou parte dele. Zaratustra vem da junção de Zarat mais Ustra, tá? Zarat significa amarelo, Ustra, camelos, ou Zaratustra, o dos camelos amarelos, ou Zaraúsh, dourado mais luz, ou de luz dourada. Quando aparece em cena esse personagem? Ele aparece através dos seus escritos Las Gatas. Alguns datam esses escritos por causa do estilo de linguagem no século XI ou no século X antes de Cristo, tá? Nos anos 1100 ou 1000 antes de Cristo. Pela descrição nessa obra, Las Gatas, ele vai dividir, ele faz menção da sociedade bipartida da época, que eram os nômades e os sedentários, né? Como toda a sociedade antiga. Agora, por outros três textos, né, sobre a obra que ele descreve, ele vai descrever em outros textos uma sociedade tripartida, três classes sociais ou grupos, que eram os sacerdotes, os lavradores, a nobreza ou os soldados, tá? Então, a descrição dessa sociedade tripartida, ela é mais atual, vamos dizer assim, em relação à sociedade bipartida. Por essas características, se diz que ele surgiu, tá? Por essas características da sociedade tripartida, diz que ele surgiu no século VI ou no século V a.C., sendo data mais provável, tá, no contexto do cativeiro babilônico. Então essa data do século VI, século V é mais provável quando ele surgiu. É um momento crucial da humanidade, porque nessa época, entre o século VI e o século V, aparece na Índia Buda, em 563, a
483 a.C., é o século VI e o século V. Depois de Buda surge Péricles em 495 a 429 a.C. Ele foi um estadista, Péricles foi um estadista, foi um orador, foi um estrategista da Grécia Antiga. Nessa época também, no Irã, surge um profeta chamado Zoroastro, ou Zaratustra. Onde ele nasceu? Então, onde ele nasceu? Como os persas se expanderam para os países vizinhos, no Irã existem 3 reivindicações sobre o local do seu nascimento. Primeira reivindicação, dizem que ele nasceu no noroeste do Irã. A segunda reivindicação diz que ele nasceu no sul do Irã. E a terceira diz que ele nasceu no Turcomenistão e o Afeganistão, o que é muito provável, tá? Sobre a sua vida, o que nós sabemos de Zaratustra? Sabemos pouco. O que nós sabemos de Jesus? Também sabemos pouco. O que nós sabemos de Maomé? Sabemos pouco. Sabemos apenas o que nos contam sobre eles, tá? Sabemos o que os evangelhos contam, o que o Alcorão conta, o que o Torá conta, o que o Tanar conta sobre esses personagens, porém, não são livros biográficos, são livros que contam sobre esses, porém não são biográficos, tá? São textos religiosos que nos falam desses personagens com a intenção religiosa, porém não são biografias. E esses textos religiosos têm a intenção de catequização, que fala sobre sua religião e procuram defendê-la. A vida real de Zoroastro. Ele teve dificuldades para pregar sua reforma religiosa, porque ele é um fundador de uma nova religião. Então imagina você, naquela época, entre o século V e o século VI a.C., onde havia um politeísmo muito grande, e ele vai aparecer na história como pregador de um monoteísmo. Ele é um tipo do Martinho Lutero da religião antiga entre os persas. Foi maltratado na sua cidade natal, foi deixado de lado num cantão, e por isso ele foi para outra região. O momento de seus escritos, ele fala do casamento de sua filha, o que mostra que ele foi casado, tá? No século XVIII, a Europa estava incomodada em não saber muita coisa sobre a vida de Zoroastro. Foi aí que Abraão Wycliffe ou Anquetil do Perón, que nasceu em 1731 e morreu em 1805, vamos pegar o nome do cara por do Perón, que fica mais fácil para a gente. Foi aí que do Perón, esse especialista na antiga cultura persa, foi à Índia, viajou lá para a Índia, entre os anos de 1755 e 1761, e ele traduziu a Avesta, ou seja, a vida de Zoroastro. Do Perón escreve esse livro sobre o Zoroastro. Por que do Perón vai à Índia? É atualmente na Índia que se conserva o grupo mais importante da religião do Zoroastro, são chamados Parsis. Do Perón foi falar com os sacerdotes Parsis na Índia e perguntou para ele por que tiveram que fugir no século VIII. Tá? Então, no século VIII, por que eles tiveram que fugir? Fugiram do Irã porque o Islã conquistou a antiga Pérsia. Muitos se converteram ao islamismo no estado de Gujarat. Do Perón foi conversar com os sacerdotes para saber quem foi Zoroastro. Os sacerdotes contaram o mesmo que contam as criancinhas nos livros de catecismo e catequese. Então veja só, do Perón chega diante dos sacerdotes e fala: escuta, me fale sobre Zoroastro. Os sacerdotes vão falar para do Perón o mesmo que eles ensinam para as criancinhas. E essa história, né, de Zoroastro vai falar sobre alguns tópicos. Aí nós temos o nascimento de Zoroastro. Disseram do Perón que Zoroastro nasceu no dia 21 de março
dia da entrada da primavera e do ano novo da tradição persa. Nasceu quando chega a primavera e é uma data que tem a ver com uma questão astrológica, é uma tradição. Quem foram os pais? Seus pais, o seu papai chamava Porochap ou Porochop e a sua mãe Dogdo. Aconteceu que a mãe de Zoroastro tem um sonho. Os sacerdotes disseram do Perón que quando Dogdo, sem saber de nada, um anjo chega para ela e diz que ela estava grávida e o anjo anuncia que ela teria um filho que seria um profeta. Então, Dogdo, a mamãe de Zoroastro, ela vai ao intérprete de sonhos daquela época e ele confirma ela. É verdade, você está grávida, segundo o sonho que você me contou, vai ter um filho, vai ser um profeta. Acontece que vem o nascimento de Zoroastro. No seu nascimento, o menino nasceu e o milagre é que ele não chorou. No nascimento ele não chora, mas ele riu de gargalhadas limpas. Ele deu muita risada, muitas gargalhadas. Então os magos, sabedores do nascimento de Zoroastro e o modo como ele nasceu, dando risadas, tiveram um mau presságio e tentaram matar o menino. Então há um movimento para tentar matar aquele infante. Duran Ferrum é o nome do cara, chefe dos sacerdotes, sequestra o menino para matá-lo e no momento que ele vai apunhalar o menino fala: comigo não poderás. É lógico que isso é uma lenda que não é diferente de outros contos por aí. Duran Ferrum e os magos tentaram com o fogo. Pegaram o menino, colocaram no meio do fogo e o fogo não fez mal. E o menino saiu andando do fogo. Pega esse menino, coloca no caminho dos bois. Tinha uma trilha de boi onde os bois passavam, colocaram ali e tocaram o boi. Quando um touro chegou, ele para e começa a cornear os outros bois para que não pisasse no menino. Lembra aquela música sertaneja, né? Boi soberano, né? Tá bom, então vamos embora. Tentaram com os cavalos, a mesma forma, nada aconteceu. Não contente, Duran Ferrum, com esse grupo de magos, né? Magos, pegam o menino e levam no meio dos lobos, larga na floresta, deixando sozinho. O que acontece? Vem uma loba e amamenta o menino. Então eles tentaram destruir esse menino, segundo o que os sacerdotes falaram para Perón, né? E aconteceu que eles não conseguiram matar o menino. Na juventude de Zoroastro, ele ria dos magos. Ele era o tipo daquele cara que zombava. Então ele zombava dos magos. Isso devia dar uma raiva naqueles magos. E um dia Zoroastro cai enfermo, fica muito enfermo. Os magos lhe prepararam um remédio e na verdade era veneno, e o mago Tubeterosh tentou envenená-lo. Quando chegou com aquele veneno, aquela poção, Zoroastro disse: alma de barro, não preciso da tua porção. Então, o que aconteceu aí? Nesse episódio, com os outros episódios de Zoroastro com os magos. Ele combatia os magos, dizia aos magos: vocês estão praticando uma religião falsa, vocês não são legítimos representantes do Deus único. Os magos não gostavam desse jovem, os magos odiavam ele. Acontece que aos 15 anos de idade, Zoroastro vai para a Caldeia, na antiga Mesopotâmia, local onde estavam estabelecidos os antigos acadêmicos do conhecimento, a astrologia, matemática, ciência. Então ele vai para a Caldeia estudar e depois ele volta para o Irã. O fato de ir para a Caldeia era para aumentar a sua autoridade como líder.
O retorno ao Irã, ele volta ao Irã aos 30 anos e começa a realizar seus primeiros milagres. Então veja, ele retorna aos 30 anos, tá? Ele passa 15 anos na Caldeia, volta aos 30 anos. Quando ele tem 30 anos, ele vai começar a fazer seus primeiros milagres. Assim disseram os sacerdotes. Primeiro milagre, ele vai passando um rio com seus amigos e ele decide passar com o grupo andando sobre as águas. Então esse foi o primeiro milagre de Zoroastro. O segundo milagre é que ele começa a ter visões. E a partir dessas visões é que vai nascer a reforma de toda a religião da Pérsia. E ele tem visões e fala com Hormuz, que é Ahura Mazda. Ahura Mazda. Nessas visões, ele conversa com Ahura Mazda e ele percebe que há um Deus bom, um Deus, porém, assim, um Deus maravilhoso, mas ele também percebe que tem um espírito maligno. Ahura Mazda é o Deus bom e o espírito maligno é o Orimã. É um monoteísmo que coloca um Deus sobre os demais. O mesmo que acontece com a religião enótica, um Deus sobre os demais. Quando surge na percepção de Zoroastro o Ahura Mazda e Orimã, surge a ideia do dualismo. Orimã também está por aí, solto nesse mundo. A tentação, como foi a tentação de Zoroastro? Ele vai ser transformado num profeta e o espírito mal vem tentá-lo. Orimã se apresenta a Zoroastro e diz: desiste dessa reforma, para com isso, me adore e você será meu profeta, o meu grande profeta. Diz que Zoroastro rejeitou isso. Ele conversa com os espíritos celestiais. Certa vez ele entra numa nuvem mística e conversa com os espíritos celestiais. Aí certos conflitos do zoroastrismo, do islamismo, do judaísmo, do cristianismo, porque eles têm muita similaridade, mas aí tem muito conflito, né? Eles são monoteístas, porém existe uma quantidade de seres celestiais, tanto no zoroastrismo, islamismo, judaísmo, cristianismo. Nós encontramos isso: arcanjo, anjo, espíritos ou divindades inferiores. Surge então o rei Gustap. Quando Zoroastro tem consciência do monoteísmo, ele tem que fazer uma reforma da sua religião, por isso precisa do apoio do Estado para proclamar e impor sua reforma. Entra em cena então o rei Gustap ou Vishtap. Zoroastro se apresenta ao rei e diz: tem que reformar a religião e deve ser feito dessa forma, assim, 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 isso. O rei escuta com grande atenção e reverência, porém os magos calados com uma raiva desgraçada. Quem é esse cara para propor reforma? Zoroastro lê o livro da Avesta, onde está registrado todo o conteúdo e as visões. O rei gostou e se convenceu de que era necessário uma reforma religiosa e que que o zoroastrismo seria a nova religião persa. Então, tudo bem, você quer fazer uma reforma, você quer mudar tudo aqui, você vai ter que fazer milagres. Os magos exigiram provas de que ele era profeta de Ahura Mazda para impor essa reforma religiosa. Então pegaram Zoroastro, pegaram lá num cadinho, ferro derretido, ferro líquido, muito quente, e derramaram sobre ele. Nada acontece. Eles, não convencidos disso, falaram: você vai ter que mostrar algo muito mais impressionante. Zoroastro faz uma árvore crescer imediatamente, e era um cipreste. Não convencidos, buscavam uma estratégia para destruir Zoroastro. Os magos subornaram o camareiro do quarto dele, implantaram objetos de magia negra, e ele foi acusado de magia negra. Ele faz isso aí por causa da magia negra, desses objetos, veja só e tal.
e Zoroastro vai parar na prisão. Estando na prisão, um belo dia, a circunstância, o cavalo do rei Gustave adoece, amanhece com as patas encolhidas para dentro do corpo. O rei chamou os veterinários, os magos, e nada puderam fazer. Tcharará, da cadeia, Zoroastro fala para o rei que poderia dar um jeito na situação. Zoroastro é chamado, é convocado na presença, e ele faz 4 pedidos ao rei. E se o rei atendesse a cada pedido, o cavalo estaria pronto. Então, a cada pedido que foi atendido, o cavalo liberava uma pata. Após esse episódio, o rei se convence que Zoroastro é profeta e determina a reforma religiosa. Vamos falar um pouco sobre sua família. Zoroastro se casa com a irmã do conselheiro do rei. Ele teve 3 filhos e 3 filhas. Uma de suas filhas se casa e vai com alguém que vai ser o sucessor do Zoroastro. Zoroastro vai morrer aos 77 anos. Ele foi morto num templo sagrado enquanto orava ao grande Deus. Foi assassinado, morreu no dia 26 de dezembro. Jamaspa, seu genro, será o seu sucessor. Zoroastrismo é conhecido como a religião da boa consciência, é a religião positiva. Seu credo é simples: bons pensamentos, boas palavras, boas atitudes ou ações. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que significa aqui o Faravahar, que é o guardião do zoroastrismo. Ahura Mazda, ou Ormuz, é o único Deus criador de tudo e dos homens também. Ahura Mazda é representado pelo fogo. Os zoroastrianos são chamados os adoradores do fogo ou adoradores do sol, da luz. Alguns disseram a eles: o vosso Deus é o fogo. Eles disseram: não, nosso Deus é Ahura Mazda. Ele é representado pelo fogo. Era comum na antiguidade uma autocombustão por escape de gás natural, e quando acontecia isso, logo era interpretado como uma manifestação divina. Nas religiões antigas, o fogo era um elemento fácil de venerar. No templo zoroastriano no Irã, hoje aberto ao público para visitação, é um dos poucos na cidade de Yazd que pode ser visitado. Existe nesse templo uma urna do fogo sagrado que está queimando há milhares de anos e é alimentado com a madeira de sândalo. Tá? É a chama viva que representa a presença do Deus Ahura Mazda. No ano 586, quando os judeus vão para o cativeiro da Babilônia, eles entram em contato com os zoroastrianos. E aí os judeus se deram conta que é muito melhor adorar um Deus invisível, representado pelo fogo, do que um Deus na forma de estátua. Quando os judeus voltam do cativeiro da Babilônia, reconstroem o templo e colocam no Santo dos Santos apenas uma chama. Apenas uma chama. Lembra no Antigo Testamento, aqui no meu canal tem um vídeo do Antigo Testamento, e se você vai ler o Antigo Testamento, você vai ver lá, caiu o fogo, e o fogo santo, e o fogo do altar, né? Um fogo estranho, não pegará fogo estranho. Então é mais ou menos essa ideia, esse pano de fundo, esse background que tem-se no judaísmo em virtude do zoroastrismo. Bom, essa chama ou luz vai ser colocado mais tarde no sacrário para indicar sempre a presença divina. Então, quando você entra lá num templo católico, tem lá no altar, no sacrário, uma luz, antigamente era uma velinha acesa, indicando a presença da divindade. Agora a questão de hierarquia: quem está abaixo de Ahura Mazda? Spenta-Maniu, que é o Espírito Santo, e ao lado de Spenta-Maniu, Aha-Maniu, o espírito mau. Os dois espíritos, Spenta-Maniu
e a Ramaniu lutam entre si, o bem e o mal. Assim como no judaísmo e cristianismo há o Criador de todas as coisas, bem como o Espírito Santo e o Espírito mal. Para o zoroastrismo existe a luta entre o bem e o mal, ou seja, dualidade, bem, o mal, luz e trevas. Essa dualidade, o zoroastrismo entende que está no ser humano. Todos nós temos luz e temos a nossa sombra. Isso é um arquétipo muito antigo. Estou falando aqui também, já toquei em arquétipos aqui, eu não sei se você percebeu. O zoroastrismo diz que essa dualidade está no ser humano. A luta entre Asha e Drush, a luta entre a verdade e a mentira. O zoroastrismo diz que a Ahura Mazda não impõe a quem devemos seguir. Ele nos dá a liberdade como humanos a quem desejamos seguir, o bem ou o mal. O zoroastrismo prega o livre-arbítrio. Escolher é uma responsabilidade pessoal. Todos estão para o Criador, porém a escolha é pessoal. Quem escolhe o bem terá a ressurreição, que é o prêmio para os que ajudam a Ahura Mazda em sua criação. Terá o prêmio de uma nova vida, a ressurreição. A ressurreição aí já vem no conceito do zoroastrismo, lá no século VI, século V antes de Cristo, com essa reforma religiosa por Zoroastro no meio dos persas. O que se passa com quem escolhe o mal, segundo o zoroastrismo? O zoroastrismo diz que existe uma ponte que conduz mais adiante após a morte, a ponte Shinvat. O que o judaísmo mais tarde vai identificar sobre os vales Rinom, que é o bem, e Cedron, o mal. Tá? No zoroastrismo existe um local chamado de reflexão, para aqueles que usaram o bem e o mal juntamente, ou seja, é um tipo de purgatório. É um espaço para os débeis, aqueles que não souberam decidir rapidamente para o bem. Os que escolheram o mal adoram Orimã, irão para o inferno. No zoroastrismo, o zoroastrismo vem presentear a humanidade pela primeira vez com esses conceitos. Não são bons e maravilhosos, porém cabe a cada um decidir sobre si mesmo. Os judeus conheceram muito desses conceitos e depois usaram os que mais lhe convém. Se você observar o judaísmo, a reforma judaica, depois nos dias de Esdras e Neemias, eu falo um pouco dela no vídeo do meu canal, no livro de Esdras e Neemias, vale a pena você assistir aqui no canal. Como se deu a reforma e nasce o judaísmo rabínico depois do cativeiro babilônico. Antes era o judaísmo raiz, e os judeus vão para a Babilônia, vão ter encontro com a tecnologia e tal, e os judeus ali, eles indo para o cativeiro, eram um bando de caipira, um povão com a cabeça lá atrás. Foi o cativeiro babilônico que impulsionou eles, e o contato com aquelas culturas que os potencializou para frente. E aí Esdras e Neemias fazem uma reforma, implantam veementemente a guarda do sábado, né? E também a ideia da sinagoga, nasce nos dias de Esdras e Neemias. Os judeus, né, então usaram muitos dos conceitos do zoroastrismo, os que mais lhe convieram. O Faravahar, o anjo guardião, tem um simbolismo de transformação e elevação. O Faravahar, né? Faravahar, um nome diferente, é uns nomes que a gente não está acostumado. Faravahar. Esse é o símbolo. Já que eu vou mostrar, tem os números aqui, já que eu vou falar no final, ao final eu falo sobre o significado. Se você assistiu o filme Alexandre o Grande, você vai ver que ao final da sua vida, Alexandre tem uma visão do Faravahar. Tá? Então, mostra que Alexandre tinha princípios do zoroastrismo nele. Bom, uma vez que a humanidade, que está na humanidade, no meio da humanidade, que você nasceu aqui, você tem uma responsabilidade pessoal, segundo o zoroastrismo, de se elevar até a Ahura Mazda. A religião zoroastriana se fundamenta em 5 princípios. Primeiro, igualdade. Depois, respeito. Terceiro, ecologia. Quarto, trabalho. Quinto, lealdade.
Vamos falar sobre o primeiro conceito, que é a igualdade. Homem e mulher possuem os mesmos direitos, são tratados iguais, religião não discrimina ninguém, todos são iguais de gênero, raça e religião. Os zoroastrianos são muito tolerantes com as outras religiões, é o que não acontece nos outros monoteísmos. Os monoteísmos ficam demonizando as religiões dos outros, é interessantinho, né? Pega muita coisa do cara lá, depois fala, eu tenho a verdade. Ah, Shazam, pá, você tem um capeta aí em você não vai para o céu, porque o meu céu é meu céu, e lá não cabe você, tá? Então eles criam o céuzinho particular, é interessante isso. Bom, então isso, pelo fato deles não serem tão radicais, né, são mais tolerantes com as outras religiões, isso choca com os outros monoteísmos, que vieram depois deles, né, interessante. Os zoroastrianos creem que assim, que eles têm a Ahura Mazda como único Deus, as outras religiões possuem seu Deus único também. O zoroastrismo não tem um conceito de conversão. Se você chegou aqui e achou, nossa, que legal, puxa, que religião bacana, onde eu encontro, onde eu vou e tal. Se você gostou do zoroastrismo, mesmo assim você não pode se tornar um converso. É uma religião para a própria comunidade. Ou você nasce numa família zoroastriana ou fica de fora. Essa é a teoria. O zoroastriano é aquele que nasce numa família zoroastriana. Desculpa aí, se decepcionar. Depois da ocupação do Irã e a instituição do islamismo como religião oficial, o que aconteceu? O povo ficou cansado do estilo de governo dos ayatollahs e atualmente, mais recentemente, a forma de protestar contra os governos da Ayatollah é uma conversão dos grupos xiitas no Irã ao zoroastrismo. E com isso eles mostram com orgulho os símbolos dessa religião e dizem assim, essa é a nossa verdadeira religião. E ao mesmo tempo, na Índia, os sacerdotes os sacerdotes que guardam a tradição dizem que essas conversões não são válidas. Vai saber, né? Segundo, respeito à vida. Zaratustra condena a crueldade do ser humano. São contra sacrifícios sangrentos de animais, aquela questão lá do Antigo Testamento, que eles ficavam cortando, abrindo animal, eles são contra. É uma religião muito pacífica, porém não são vegetarianos. Eles comem carne, eles fazem churras, mano. São carnívoros a favor de uma morte indolor ao animal que vai ser churrasqueado. Mas que barbaridade. Terceiro, o ponto de vista ecológico. Eles proclamam respeito absoluto a todos os elementos naturais, a respeito do fogo, a água, a terra, o ar. É uma religião ecológica. Os zoroastrianos, agora fica uma parte tenebrosa, né? Os zoroastrianos não são sepultados. Ao morrer, eles são levados a uma montanha, nas Torres do Silêncio. Ali os cadáveres são deitados, deixados para os abutres comerem a carne, que simboliza uma ascensão ao céu. Cara, você já pensou, depois da morte, você morreu, tá? Eles pegam o seu corpo, leva lá para a Torre do Silêncio, nas montanhas, e o abutre vem, come você limpo, só deixa os ossos. As Torres do Silêncio na Índia não se pode visitar. As que estão no Irã podem ser visitadas, porém estão desativadas, né? Eles não têm mais esse costume no Irã. Na Índia, nos dias atuais, sim. Qual é o grande problema que se encontra hoje na Índia, em Mumbai? Eles estão com um problema lá. Qual é? Com a urbanização chegando muito perto das montanhas, os pássaros acabam encontrando alimento perto da cidade ali, e eles estão indo menos comer os cadáveres. E com isso está acontecendo uma contaminação no solo e, em consequência, também nas fontes. Outra coisa, os pássaros acabam derrubando pedaço de corpo humano sobre as casas e nas ruas. Já pensou aquele abutre voando, e de repente você está em casa tranquilo, uma mão cai, tá! E os pássaros derrubam. Então esse é um problema que eles estão enfrentando lá na região de Mumbai. Quarto tópico,
o trabalho. É uma religião que valoriza o trabalho, e tal como os luteranos valorizam o trabalho, e com o trabalho se pode praticar a caridade. Com o trabalho você tem como partilhar com o que tem menos. Quinto tópico, família. Olham muito pela família. Os parsis, né, que são os zoroastrianos, são uma minoria espalhada pelo mundo. E assim como os judeus, eles têm cuidado de olhar uns pelos outros. Parsis possuem o princípio de doação entre si. Os parsis da Índia foram protegidos pelos ingleses, trabalharam e enriqueceram. Com isso, puderam ajudar os menos favorecidos e fizeram grandes contribuições aos templos. Os parsis são os divulgadores do zoroastrismo, divulgam as Zarastrutas, o profeta iluminado. Os casamentos mistos são proibidos, tá? Já leu isso na Bíblia? Casamento misto proibido, já leu? Esdras e Neemias vieram depois do contato com os parsis na Pérsia, eles voltam e proclamam uma reforma. E veja lá, eles não aceitam casamento misto. Quem estava casado com casamento misto, eles foram obrigados a mandar as mulheres embora, principalmente os sacerdotes. Isso mudou um pouco dentre eles com o passar do tempo. Os filhos nascidos com casamentos mistos não são considerados zoroastrianos. Há um grande debate entre os sacerdotes que guardam a tradição e que se deve aceitar ou não os filhos dos zoroastrianos, tá? Assim como no judaísmo, houve uma aceitação e aí também uma flexibilização em aceitar. Tá? Então, tá mais flexível. Vamos falar um pouco da crença em geral para a gente ir terminando. Crença em geral. Eles acreditam na imortalidade da alma. Isso no século 6 a.C. Vinda do Messias. No século 6 a.C. eles já acreditavam nisso. Ressurreição dos mortos, eles acreditam. Juízo final. O exílio aconteceu no século 8º. Foram para a Índia. Então eles fugiram do Irã e foram para a Índia. 90 mil na Índia, cidade Mumbai e Gujarat, 6 mil no Paquistão e o restante, que chega a 150 mil, estão distribuídos por diversas comunidades. E é isso que eu tinha para falar para você sobre o conteúdo de Zoroastro. Maravilha! Vamos por essa figura aqui, o Faravahar. Essa figura, ela traz uma representação muito profunda dentro do zoroastrismo. Primeiro, é de um homem idoso representando a sabedoria de idade. Então, é um homem idoso, ele tem uma barbinha, né? Você vê isso. Segundo, existem duas asas do lado dessa imagem, que tem 3 penas principais. Ó. 1, 2, 3. 3 penas principais. 1, 2, 3. São as penas principais dessas alas. Essas penas, elas têm os principais, indicam 3 símbolos: os bons pensamentos, as boas palavras e as boas ações. São ao mesmo tempo motivo de uma fuga e promoção. Então, usando bons pensamentos, boas palavras e boas ações, bons pensamentos, boas palavras, boas ações, você se eleva. Bacana, né? Terceira parte é a parte inferior, aqui embaixo. Essa parte inferior do Faravahar, ela consiste em 3 partes, representando a má reflexão, palavrões e más ações. Tá? Se aqui são bons pensamentos, boas palavras e boas ações, aqui embaixo representa má reflexão, os palavrões e as más ações, que causam miséria e infortúnio para todos os seres humanos. Quarto, cadê o quarto? Tá aqui. Tá vendo essa haste aqui, né? Esses 2 loops aqui do lado do Faravahar, que representam forças positivas e forças negativas. O primeiro está voltado para o rosto, esse aqui, tá? E o último voltado para as costas, que é esse aqui, tá bom? Isso indica que devemos prosseguir sempre na direção do bem e nunca na direção do mal. Olha que legal isso aqui. Então, esse aqui voltado para o rosto, sempre na direção do bem. Esse aqui, que é voltado para as costas, direção do mal. Sempre na direção do bem. Quinto, o anel do centro, que é esse anel aqui, que simboliza o universo e a natureza eterna da alma, como um círculo que
que aqui não tem começo nem fim. Então, a natureza eterna da alma, tá? Essa aliança no ser. E o sexto, em uma das mãos, aponta para cima, esse aqui. E depois, outra ele segura em uma aliança. A mão apontando para cima, indica que há só uma direção para escolher na vida. E essa direção é para frente. Sempre para frente. A outra mão segura um anel. A mão segura um anel, né? E alguns interpretam considerando que o anel da aliança é usado em cerimônias de casamento, que representa lealdade e fidelidade, que é a base da filosofia zaratustra. Isso significa que quando um verdadeiro iraniano faz uma promessa, é como um anel que não pode ser quebrado. Beleza? Eu acho que é isso. Chegamos ao fim desse conteúdo. Espero poder te ajudar e passar essa informação. Eu quero que você fique bem, que Deus te abençoe e te guarde. Levante o rosto sobre ti e te dê a paz, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito. E a graça salvadora de Jesus de Nazaré manifeste sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fica com Deus e que tudo te vá bem. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho, se torne um membro, seja um colaborador. Vamos fazer esse canal crescer. Logo abaixo tem as informações como você pode ser um colaborador, enviando aí a sua contribuição para que eu possa continuar produzindo esses vídeos, trazendo mais conteúdos para você. Fica com Deus, um abraço, até o próximo vídeo, tchau.